bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão assistindo este vídeo desse canal. Prazer, meu nome é Calel Miranda, sou pastor da denominação Igreja Pentecostal Restaurando em Deus e eu venho por este vídeo a simplesmente te trazer um conhecimento bíblico padronizado para você que não tem um bom conhecimento ou também deseja aprender mais e mais sobre a palavra de Deus, mas você tem buscado de umas formas, de outras e não tem achado aquilo que venha trazer a solução para a sua vida espiritual. Eu venho aqui nesta manhã, te trazer um pouco do conhecimento teológico bíblico, que é algo muito importante. Temos que ter um preparo, em relação à palavra de Deus. Nós não podemos ser enganados nem ter simplesmente confusões nem dúvidas da palavra de Deus. Devemos ter simplesmente uma mente convicta daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta a cada dia. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela liberta, ela transforma, ela cura, ela vive o seu ser. Então, neste vídeo nós estamos dando abertura a esse canal sobre o estudo da teologia. E nesse momento eu quero estar aqui, trazendo a primeira matéria de abertura para esse estudo. E nós vamos estar falando sobre a teologia sistemática bíblica. Nós vamos falar sobre a teologia, a introdução da teologia sistemática. Muitos perguntam o que é a introdução da teologia sistemática. Nós vamos ver que a teologia sistemática ela é composta simplesmente pelas doutrinas da palavra de Deus, de uma forma organizacional, de uma forma que você vai ter mais facilidade para você aprender. Temos algumas matérias relacionadas à teologia sistemática que nos introduz, como angelologia, demonologia, cristologia, bibliologia, eclesiologia, escatologia. E essas matérias nós iremos dar simplesmente o estudo para que você venha ficar por dentro e adquirir esse conhecimento e entender mais sobre a profundidade das revelações bíblicas para o seu ministério, para o seu crescimento, que é algo muito, muito importante para você. Nós vamos falar sobre um pouco sobre a teologia sistemática. A teologia sistemática, para quem não sabe, o termo de teologia, ela vem do grego. E nós vamos ver que theos significa Deus e logos, que em grego significa palavra, traduzindo discurso sobre Deus. Aqui nós estamos falando sobre o estudo aprofundado da Bíblia. A teologia ela é um resumo da Bíblia e ela dá-nos a parecer e simplesmente nos tira algumas certas dúvidas que nós temos de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos ver que simplesmente a palavra de Deus ela tem várias formas e traduções e talvez aquelas traduções nos traz alguma dúvida e confusão na nossa mente e nós não entendemos aquele propósito. Nós vemos que a partir da teologia, que era o resumo e o estudo aprofundado sobre aquelas palavras, sobre aqueles intérpretes e tudo mais, a gente conseguimos tirar a remessa de todas as nossas dúvidas que nós temos na nossa mente. E o que eu quero dizer para você sobre a teologia sistemática? A teologia sistemática é uma forma padrão organizacional que nós temos de simplesmente ensinar a palavra de Deus de uma forma organizacional, Nós simplesmente ensinamos sobre a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia. Nós ensinamos sobre simplesmente a criação divina, o propósito de Deus ter criado a humanidade sobre a face da terra. Isso é o estudo da teontologia, o estudo sobre a natureza divina de Deus. Nós estudamos sobre cristologia, o estudo sobre Cristo, o seu propósito, a sua vocação aqui nessa terra também, sobre a humanidade. Então tudo isso tem um propósito. A teologia sistemática ela separa diversos assuntos relacionados à Bíblia e é isso que nós devemos entender. Hoje em dia muitas pessoas não conhecem e nem sabem também sobre a reforma protestante, a qual nós simplesmente por um certo tempo a palavra de Deus foi aprisionada pelo catolicismo e nós simplesmente tem muitas pessoas que não entendem o processo da forma protestante. Hoje nós temos o livre acesso de adquirirmos as Bíblias Sagradas e adquirimos o conhecimento bíblico através dessa história, a qual muitas pessoas não conhecem. Nós também temos muitas pessoas que não conhecem a fundação da igreja primitiva, a expansão da igreja. Isso nós ensinamos sobre a eclesiologia, é o estudo sobre a igreja, a doutrina doutrinária da igreja, é algo muito relacionado com bom entendimento que nós temos que ter. Nós que somos servos de Deus e considerado cristão, nós temos que ter entendimento sim da história primitiva da igreja evangélica.
A teologia sistemática ela vai te ensinar sobre a doutrina de Deus, a origem da palavra do Senhor Jesus. Ensina sobre as hierarquias dos anjos, tanto do bem como do mal, a angelologia, a demonologia. Nós vemos que simplesmente tem muitas pessoas que não entendem as conversas relacionadas aos anjos das Escrituras Sagradas. Tem muitas pessoas que acham que anjos são simplesmente as pessoas transfiguradas de uma forma com duas asas, né, do seu bom parecer. Mas se nós formos se aprofundar, como que são os anjos? Como que são os anjos de acordo às Escrituras Sagradas? Nós vamos deparar muitos anjos relacionados na Bíblia de uma forma que talvez, se nós formos ver fisicamente nosso mundo realista, nós iremos apontar dizendo que é um demônio, porque a aparência dela simplesmente vai chocar o nosso psicológico. Então o que acontece? Tudo isso nós ensinamos. A teologia sistemática, ela é isso, ela é padronizada de uma forma organizada. Ela é separada das doutrinas de acordo com a palavra de Deus, que nos traz uma formação de estudo mais aprofundada, biblicamente, abrindo o seu leco, abrindo o seu entendimento, abrindo a sua visão. Estudamos sobre a amartiologia, que é o estudo sobre o pecado na natureza humana, a antropologia, que vai falar também sobre o ser humano também, a bibliologia, que vai falar muito simplesmente sobre a fundação da Bíblia, quantos anos mais ou menos demorou para a Bíblia, as suas partes das Escrituras Sagradas serem ajuntadas. Falamos sobre isso também. A bibliologia ela vai ensinar muito sobre quantos escritores teve inspirado pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras Sagradas. Quem é o autor? E nós sabemos que o autor é Deus. Então a teologia sistemática ela tem uma forma muito sobrenatural de te ensinar a palavra de Deus de uma forma organizacional, para você entender melhor. A escatologia, o estudo sobre o fim dos tempos, o Apocalipse, que significa, traduzindo o nome Apocalipse, revelação. E é isso, o que temos para você nesse canal é isso. Nós estamos aqui dando só uma introdução do que é teologia sistemática, uma forma organizacional, de uma forma doutrinada, que a gente ensinamos de acordo com a palavra de Deus. A verdadeira teologia, ela vem dentro da Bíblia Sagrada. A verdadeira teologia, ela vem de acordo com a palavra de Deus, que é o verdadeiro ensinamento. Devemos tomar muito cuidado com muitas teologias que são ministradas, que são levantadas em muitas pautas e que são ministradas, porque muitas teologias são fora do contexto bíblico e nós não podemos ser enganados. Um servo de Deus, ele simplesmente tem que ter um conhecimento bíblico profundamente, nível hard. Ele simplesmente tem que ter no mínimo conhecimento básico da teologia, que é o resumo da Bíblia, que te traz simplesmente um conhecimento mais ativo e te faz interpretar a Bíblia Sagrada de uma forma sobrenatural. Vamos ensinar também sobre a história da hermenêutica, sobre a exegese, a forma de interpretação bíblica, a forma de interpretar a palavra de Deus, os contextos bíblicos que muitas vezes nós temos dificuldade para aprender. E junto nós iremos ensinar para você de uma forma eficaz, edificante para a sua vida. Você que simplesmente tem desejo de se aprofundar, se mergulhar na palavra de Deus. Você que tem desejo de se aprofundar, se mergulhar nas ondas do Espírito Santo e aprender mais sobre a teologia bíblica, a teologia sistemática, porque a teologia bíblica e a sistemática, elas são duas coisas diferentes, porém, elas fazem o mesmo conjunto. Nós iremos ensinar tudo isso para você. Simplesmente compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, dá um like.